Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Renato Cortes, aqui nós falamos de teologia. Nosso foco aqui é estudar a Bíblia, estudo bíblico, tá? Estudo da Palavra de Deus. Nessa série nós estamos comentando personagens esquecidos da Bíblia, aqueles personagens que às vezes passam muito rápido, nós não prestamos atenção nesses personagens. Hoje nós vamos comentar sobre um chamado Melquisedeque, talvez não tão esquecido assim, mas que fala pouco sobre ele, né? Melquisedeque. E nós vamos ver o que nós podemos aprender como lição sobre esse personagem, tá bom? Antes, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um like no vídeo e também compartilhar com seus amigos, mas compartilhe com pessoas que gostam desse material, pessoas que vão gostar de consumir esse tipo de assunto aí, tá certo? Então vamos lá, Melquisedeque, o sacerdote misterioso. Melquisedeque, ele é uma das figuras mais enigmáticas e fascinantes da Bíblia. A sua história aparece brevemente lá em Gênesis 14, 18 a 20. Vamos ler essa passagem? Gênesis 14, 18 a 20. Ó. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, ou no original vai estar assim, El Elyon, tá? E abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Sua história aparece brevemente em Gênesis 14, 18 a 20, onde nós lemos aqui. Onde ele é apresentado como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. A sua importância, porém, se amplifica no Novo Testamento, especialmente na Epístola aos Hebreus, que o conecta diretamente com Cristo. Quem era Melquisedeque? Como ele se tornou uma figura tão crucial na teologia bíblica? Vamos explorar suas características, o contexto histórico e o que ele nos ensina sobre Cristo e sobre a obra sacerdotal. Então, primeiro vamos ver o contexto cultural e histórico em que Melquisedeque aparece na Bíblia. Melquisedeque aparece num período primitivo da história bíblica, nos dias de Abraão. O contexto é o seguinte: Abraão havia acabado de derrotar uma coalizão de reis que havia capturado seu sobrinho Ló. Ao retornar vitorioso, ele encontra Melquisedeque, que traz pão e vinho e abençoa Abraão. Abraão, em retribuição, entrega a Melquisedeque o dízimo de tudo o que ele havia conquistado. E a menção de Melquisedeque como rei de Salém sugere que ele governava uma cidade que mais tarde se tornaria Jerusalém. Salém é o antigo nome de Jerusalém. Essa região era habitada por povos cananeus, mas Melquisedeque é descrito como o adorador do Deus Altíssimo, El Elyon, o que o distingue dos outros líderes religiosos e reis da sua época. Então, Melquisedeque ele vai aparecer nesse contexto. Né? Teve a briga lá dos 4 reis contra os 5 reis, e Abraão vai socorrer seu sobrinho Ló, que nessa época já morava em Sodoma e Gomorra, e foi levado cativo. Abraão junta 300 homens da sua casa, vai nessa batalha, vence os reis de lá e volta, né, trazendo o seu sobrinho Ló de lá. Quando ele volta, no meio do caminho, ele vai passar por Melquisedeque, ele vai passar por Salém, né, a cidade de Salém, e ali ele encontra Melquisedeque. E Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui eu já tenho uma informação muito importante. Quando você olha a vida de Abraão, você vê que Abraão veio de um contexto lá na Mesopotâmia onde havia muitos deuses, tá? Muitos deuses. E esses deuses, eles eram adorados, né, com muita intensidade, tinha muita idolatria. E quando Deus orienta Abraão que saísse da sua terra, da sua parentela e tal,
e Deus vai para Canaã, nós encontramos em Canaã algumas figuras que adoravam a um Deus altíssimo, El Elyon. Então você tem algumas pedras, alguns altares que foram encontrados, por exemplo, na região de Canaã, que era a antiga região de Israel, que não parecia com altares feitos a outros deuses. Porque os altares feitos para os outros deuses eram de pedras cortadas. Eles cortavam a pedra e faziam o altar. O altar feito para o Deus de Israel, Deus orienta que o altar ele fosse feito com pedra normal, sem ser lavrada, né? Era uma pedra colocada, uma pedra que era erguida. E antes de Moisés, a gente tem relatos de algumas dessas pedras encontradas na região. E você encontra figuras como Melquisedeque, figuras como o sogro de Moisés, tá? Você vê relatos de um Deus chamado El, tá? Lá no passado, que dá a entender que o pessoal dessa época adoravam a um Deus a um só Deus, a um único Deus. E esse Deus ele tinha muitas características parecidas com ao Deus de Abraão, com ao Deus que nós servimos, né? Embora quando eu falo de El mais para frente, ele vai ser colocado ali como pai de Baal, né? Vai aparecer como pai de Baal, mas por outro lado, a palavra El é Deus, né? De uma forma genérica. Então, algumas porções que aparece Deus em Canaã, mencionando personagens como Melquisedeque e o sogro de Moisés, dá a entender que lá o pessoal já adorava a Deus, ao Deus de Israel, antes de Abraão ir para aquelas terras. Antes de Abraão chegar ali. Então, por causa disso, Deus havia orientado Abraão para poder sair de Ur e ir para lá. Para quê? Porque ali ele teria conhecimento, teria contato com o povo que já adorava esse Deus. Tá? Então a Bíblia nos dá uma inferência sobre isso. Se você analisar a história, você vai conseguir perceber, mas não vai falar claramente. Então, muito provavelmente, Melquisedeque ele era sacerdote de Deus, o nosso Deus. Né? Aqui ele aparece como El Elyon, Deus altíssimo, Deus das alturas, né? Deus altíssimo, que está aqui que eu li, o Deus altíssimo. Então, isso dá a entender que Melquisedeque ele já era sacerdote de Deus, mesmo Abraão tendo chegado depois. Uma das outras informações que nós vamos ter, que vai embasar isso aqui, é que Abraão ele não prestou reverência para ninguém em Canaã, em nenhuma terra que ele chega. E quando ele vê Melquisedeque, Abraão presta reverência para ele como aquele que estava diante de um sacerdote de Deus, um profeta de Deus. Ele entrega para Melquisedeque o dízimo. Então aqui tinha uma outra prática que eu vou entender que o dízimo, então ele precede, antes da lei de Moisés já existiu o dízimo. E Abraão ele vai entregar esse dízimo, dá a entender que já era uma prática comum de se fazer. Outra informação que eu tenho aqui, no finalzinho, sobre Melquisedeque, é que ele era rei de Salém. Salém, eu não preparei aqui, mas a gente consegue fazer uma imagem gráfica onde era Salém. Salém ficava em uma parte que hoje é Jerusalém, mas não toda a Jerusalém. Ele era um vilarejo pequeno, tá? Onde tinha a cidade e tinha o poço, né, de Gihon, se eu não me engano. Tinha um poço que alimentava essa cidade e agora tinha um muro que fechava, que cercava essa cidade e esse poço. Ele ficava ali aos pés da cidade velha de Jerusalém. Aquilo era, a Jerusalém
aquilo era Jerusalém da época de Abraão e da época de Melquisedeque. Na época ali chamava-se Salém. Com o passar dos anos, os jebuseus invadiram aquela região, tomaram Salém, tá? Tomaram posse de Salém e passaram a chamar aquela região de Jebus. Então ele ampliou aquele espaço e ficou muito maior do que os jebuseus ampliaram, ficou uma cidade muito maior do que era Salém, mas englobou ali dentro tanto o poço quanto a cidade de Salém. E aí deu o nome para essa nova cidade agora de Jebus. E ela vai chamar Jebus até a época de Davi, né? Quando Davi vai tomar Jerusalém. Se eu não me engano, não tenho conferido aqui, mas me parece que até lá ela ainda chamava Jebus. Só posteriormente, Jebus vai passar o nome para Jerusalém. E também, se eu for seguir a época de Davi, Salomão, Herodes, a Jerusalém vai tomando tamanhos maiores, vai aumentando até que ela chega na sua extensão maior de Jerusalém toda, na época de Jesus, na época ali de que Herodes manda construir uma limitação para Jerusalém. Tá? Então, a princípio, quando Jerusalém era pequenininha, ela chamava Salém e Melquisedeque, que era o rei dali. Melquisedeque é apresentado ali com algumas funções. O título duplo de Melquisedeque é rei e sacerdote. E isso é raro e significativo. Rei de Salém significa paz, então Melquisedeque é associado à realeza da paz, né? Ele era uma tipologia de Cristo por causa disso. Sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele atua como mediador entre Deus e os homens. Algo inédito antes do estabelecimento do sacerdócio levítico. Essas combinações de funções apontam para uma figura ideal que une governo e adoração. Mais tarde, Cristo será descrito como o cumprimento perfeito dessa união. Então, Melquisedeque ele era uma tipologia de Cristo, por quê? Porque quando Jesus aparece, muitos queriam dizer que Jesus não poderia ser sacerdote. Por quê? Para ser sacerdote, eles alegavam que era necessário ser da tribo de Levi. Porém, Levi, ele vai ser um neto de Abraão. Ou esse é neto. Abraão teve Isaac, foi filho de Abraão, Jacó foi neto de Abraão e Levi foi bisneto de Abraão. E através de Levi teve a tribo chamada Levita. E aí foi estabelecido os sacerdotes que oficializavam no templo. E eles diziam que Jesus não poderia ser sacerdote porque ele não era dessa tribo, descendente de Levi. Então, quando você olha para Melquisedeque, você entende que Jesus ele cumpriria o papel de rei sacerdote exatamente por quê? Porque ele era como Melquisedeque. Melquisedeque ele não era da tribo de Levi, mesmo porque na época nem existia Levi. Mas ele já era sacerdote do Deus Altíssimo e ele era também príncipe ou rei de Salém, a cidade da paz. Então ele, mesmo antes de Abraão chegar na terra, Abraão já encontra com alguém que prefigurava Jesus e Abraão entrega para essa figura de Jesus a sua adoração e o seu dízimo, tá bom? Então isso faz de Melquisedeque uma figura anterior de Jesus. Repito, isso não é uma teofania, isso é uma prefiguração, alguém que viveu fisicamente, foi rei, mas que prefigurava Jesus. Melquisedeque no Antigo Testamento, sua menção é muito breve ali em Gênesis 14, mas ela menciona novamente em Salmos 110, 4. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse salmo é messiânico, indicando que Jesus teria um sacerdócio eterno,
e superior ao sacerdócio levítico, mostrando que antes de Abraão já existiam pessoas que adoravam a Deus. Então isso nos mostra que antes de Abraão chegar, já existiam as pessoas. Ou seja, Deus nunca deixou de ter os seus adoradores. Deus sempre teve quem o adorasse. Quando você vê lá um dos filhos de Adão, já fala, a partir daqui começou-se a adorar o nome do Senhor. Então, uma menção para Jesus, que é o sacerdote eterno, né? Não simplesmente alguém criado, vindo lá da descendência de Levi. O autor de Hebreus dedica 3 capítulos, o 7, o 8 e o 9, para discutir o sacerdócio de Melquisedeque e como ele aponta para Jesus. E ele diz assim que Melquisedeque é descrito como sendo sem pai e sem mãe, sem genealogia. Isso não significa que ele não tinha ascendência, mas que a Bíblia omite esses detalhes, tornando ele um tipo de figura eterna, uma tipologia. Ele é apresentado como superior ao sacerdócio levítico, porque Abraão, o ancestral dos levitas, pagou o dízimo e foi abençoado por ele. Jesus é comparado a Melquisedeque por ser um sacerdote eterno, não limitado pelas linhagens humanas levíticas. Tá? E qual é a simbologia de Melquisedeque para nós? Melquisedeque, então, ele é um tipo de Cristo, ou seja, uma figura que prefigurava Jesus em vários aspectos. Eterno, não tinha linhagem. Lembra que não ter linhagem é que não tinha pai e mãe, mas é que a Bíblia não registra isso exatamente como um ato profético, para poder ser uma figura de Jesus. Então, a sua falta de genealogia representa a eternidade de Cristo. Rei da paz. Assim como Melquisedeque governava Salém, Cristo é o príncipe da paz que governa as nossas vidas. É sacerdote universal. Melquisedeque não era restrito ao sacerdócio levítico, apontando para a obra universal de Cristo, onde não é restrito apenas a Israel, mas que ele veio para salvar todos aqueles que aceitam Jesus como suficiente Salvador. Além disso, a oferta de pão e vinho por Melquisedeque pode ser vista como uma prefiguração da Santa Ceia, simbolizando o sacrifício do Senhor. O que nós podemos aprender com ele, extrair aqui para a gente poder fechar? Bom, Melquisedeque nos ensina importantes verdades teológicas e práticas. Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote eterno. Ele intercede continuamente por nós diante de Deus. Deus usa pessoas improváveis, né? Melquisedeque surge de maneira inesperada, mostrando que Deus trabalha além das nossas expectativas. Ou seja, o texto não faz uma preparação para te mostrar quem era Melquisedeque. Ele já aparece recebendo o dízimo de Abraão. Né? Então, da mesma forma, Deus ele faz conosco hoje. Às vezes, do nada, Deus pode levantar pessoas para poder te abençoar. Do nada, Deus pode colocar pessoas no seu caminho inesperadamente. Por quê? Porque Deus tem poder para usar qualquer pessoa na hora que Ele quer para cumprir os seus propósitos divinos. Olha que interessante isso aqui. E assim como Melquisedeque uniu essas funções, rei e sacerdote, somos chamados a viver nossas vidas espirituais de forma integral, né? Adorando a Deus e aceitando nele todas essas funções. Melquisedeque, então, nos conduz ao centro do plano da redenção, revelando a obra sacerdotal de Cristo que ultrapassa os limites do tempo. Ele aponta para a paz e para a justiça que Cristo nos trouxe ao mundo. Sendo o Rei e Sacerdote eterno, ao meditarmos na história de Melquisedeque, somos desafiados a reconhecer a majestade de Cristo em nossa vida e a nos rendermos ao seu governo e à sua intercessão. Que essa história
misteriosa nos inspire a buscar a paz que vem de Jesus e a viver como adoradores fiéis, assim como Melquisedeque foi para Abraão um exemplo de fé e serviço ao Deus Altíssimo, tá? Então espero que você tenha gostado, que você tenha entendido que a função principal de Melquisedeque foi ser uma figura de Jesus, prefigurar que Jesus viria ao mundo, e que assim como Jesus ele é anunciado em Melquisedeque, mas que ele vai chegar só anos depois, assim às vezes a bênção de Jesus pode acontecer na nossa vida. Eu sei que Jesus ele tem poder para abençoar. Eu sei que Jesus ele é o príncipe da paz. Eu sei que Jesus ele é o rei. Mas eu sei também que Jesus é soberano. E que a vontade dele e o tempo dele não é o meu. E às vezes eu posso orar por ele agora, mas a minha vitória pode demorar um pouco para chegar. Mas uma coisa é certa, eu sei que ela vai chegar. Se você gostou, você não entendeu, assista de novo o vídeo. Se você conhece pessoas que consomem esse conteúdo, compartilha com eles também. Deus te abençoe, fique com Deus até o nosso próximo encontro.